Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos uma vez mais ao Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje vamos uma vez mais trazer um tema, e é um tema relacionado mais uma vez com o momento que se vive. Vamos falando das dificuldades de submissão de declarações no portal do contribuinte, impacto na vida dos contabilistas e dos contribuintes. Contas na Hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Saudar na Willa, na cidade do Lubango, Aires da Almeida, contabilista e membro do CPCA. Senhor Aires, muito bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora uma vez mais. Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes e, em primeiro lugar, eu quero agradecer o facto de ter sido eu escolhido pela equipa do programa para aqui estar e falar destes problemas, e é um momento muito especial porque estou há 15 dias de pôr termo à minha atividade profissional, que iniciei em 1973, é algo simbólico. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo convite. Muito obrigado, Sr. Aires, que 50 anos depois de ter dado os primeiros passos na carreira, vai no dia 1, infelizmente, deixar a profissão. Lá mais por fim falaremos. Tudo de bom, Sr. Aires, e para os nossos nós desejamos sempre o melhor. Vamos também, mais uma vez, saudar Joaquim Chongolola, contabilista e membro da OCPCA, que tem a sede da sua empresa no Quando Cubango e atende contribuintes por vários pontos do país. Joaquim Chongolola, muito bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado, bom dia Joel, bom dia Conta na Hora, bom dia a todos os ouvintes. Nesta primeira parte começamos assim, com o Quando Cubango e Willa, e vamos começar exatamente pelo Quando Cubango, onde está Joaquim Chongolola. Joaquim, vamos começar por dar aqui um pouco de enquadramento, dizer que muito recentemente, então, por conta dos problemas no portal e as dificuldades em validar e aprovar o cadastro dos contribuintes, levou que a AGT desse mais 15 dias para que os contribuintes pudessem honrar sem multa o pagamento e submissão das declarações relacionadas com os prazos que terminavam naquele período. Entretanto, os 15 dias terminaram ontem e já os contribuintes vão tendo algumas multas. Vou ler o comunicado da AGT, extensão do prazo para o cumprimento das obrigações tributárias do mês de abril. A Administração Geral Tributária informou a todos os contribuintes que, resultado do número de solicitações de atualização de cadastros, as obrigações cujo prazo termina no dia 28 de abril, ou terminava no caso do corrente ano, poderão ser cumpridas até o dia 15 de maio de 2023, até agora, sem acréscimo de penalidades. Informamos ainda que o cumprimento das obrigações em causa deve ser efetuado por transmissão eletrónica, por dados via portal do contribuinte, acedendo para o efeito ao endereço eletrónico https://portaldocontribuinte.enfim.gov.ol. E a AGT diz que, para mais informações, sugeria que se contactasse a AGT através da Central de Apoio ao Contribuinte, pelo terminal telefónico 923 16 70 10 ou pelo correio eletrónico apoio.agt@minfim.gov.ol. Pronto, um comunicado de 28 de abril de 2023, na sequência de várias reclamações, que o portal não funcionava, que havia vários pedidos de atualização de cadastro pendentes, não aprovados. Contabilistas foram a uma das unidades da AGT aqui em Luanda para o fazer. Quem não está em Luanda, não sabemos com que linhas se deve cozer, mas a reclamação que temos a ouvir dos nossos membros, Joaquim, é que, passado o prazo, haviam mais problemas e que não foi possível. Pode, por favor, explicar o que é que se passou neste intervalo de 28 de abril até dia 15? Será que o portal portou-se bem? Foi possível fazer tudo
confortavelmente, não houve transtornos aí no Quando Cubango e para os seus clientes de outros pontos do país. Diga-nos, por favor, como se processou tudo. Obrigado. Para dizer que o portal continua com os mesmos problemas. Eu mesmo tinha que me deslocar do Quando Cubango para Luanda. Por quê? Há N empresas que nós solicitamos para o cadastro. Algumas nós próprios cadastramos a partir do portal. Até hoje, elas não foram validadas. E eu pergunto, para as empresas que não foram validadas, uma vez que quem tem a competência de validar é a própria AGT, e o prazo passou, de quem a culpa? Nós já temos problema das comunicações a nível do Quando Cubango. Não temos outra linha alternativa. Ainda temos problemas praticamente do portal em que só faz o cadastro no portal e até hoje a AGT não valida. Somos obrigados a emigrar para outras províncias para ver se a gente consegue trabalhar melhor. E nós temos problemas até hoje. Existem empresas que estão no regime simplificado em sede do imposto industrial, que é no regime de exclusão em sede do IVA, que até hoje não conseguimos submeter porque, infelizmente, o cadastro não está validado. E a mesma situação se passa com as empresas que estão no regime geral em sede do imposto industrial e no regime simplificado ou no regime geral em sede do IVA, a situação é a mesma. Infelizmente, eu tenho empresas que solicitei o cadastro dia 20, até hoje essas empresas, o cadastro não está validado. Continua sempre em validação ou em alteração. De quem é a culpa? Os problemas continuam. Está complicado, realmente está complicado. A nível local, concordo que a AGT a nível local não tem muito a fazer, porque a própria direção do IVA está centralizada e você fica assim com as mãos atadas. Este é o problema em que nós vivemos. Aliás, o problema não é só meu, mas também o problema é de muitos contabilistas que também estão a viver a mesma situação. Muito obrigado, Joaquim. Essa primeira análise e apresentação da situação em relação ao portal de contribuinte face a este momento complicado que se vai vivendo, em que alguns contribuintes querem honrar com aquilo que são as suas obrigações, não conseguem porque o portal não funciona. Ou seja, quando é um período de alta, quando há muita gente a utilizar, ele vai abaixo. E segundo vários contabilistas que nos contactaram, desde que foi dada essa extensão do prazo, muitos são os pedidos que estão por aprovar. Obviamente que a AGT tem a missão de arrecadar, mas não é arrecadar de qualquer forma. Tem que se ver muitos empresários a chamar a atenção. Não se deve matar a galinha de ovos de ouro. Os contribuintes pagam, mas se eles estiverem a ser penalizados, chega um dia que eles fecham as portas, preferem fazer outra coisa, e vamos ver a quem a AGT vai cobrar impostos. Cobrar impostos, sim. Ser rigoroso, garantir que se cumpram as regras, sim, mas também tem que se criar as condições. E quando não há, tem que existir meio termo, encontrar mecanismos para que não seja o Estado penalizado, mas também não pode ser o contribuinte. Ninguém pode ficar a perder. Tenho um outro dado, em que tenho praticamente a declaração submetida. Tem problema. E tenho o imposto a pagar, mas não consigo visualizar o DC, o documento de liquidação. Não aparece. Este é o problema da AGT. Vou na consulta das liquidações, o DC está lá pendurado, mas não consigo visualizar. Há um outro caso delicado, é que tem um contribuinte que tem um prejuízo, fruto do investimento, em que o valor tributável é negativo, né? Tem um prejuízo de 42 milhões, está ali, mas no imposto a pagar e a recuperar, está lá o imposto a pagar de 156 milhões, mas o prejuízo é de 42 milhões. Eu não sei como é que se explica isto. Este já é o problema do portal. Para além de haver problema de validar naturalmente os cadastros feitos, também o portal tem outros problemas, que é o problema de cálculo. Aliás, é isto que eu posso dizer. Não sei se a linguagem pode ser esta. Não consigo encontrar resposta. E é N situações que só a própria direção da AGT é que deve explicar diversas situações que nós estamos a viver. Muito bem, muito obrigado, Joaquim Chongolola. Vamos então do Quando Cubango para o Willa, ouvir o que nos diz o Sr. Aires Almeida. O que é que efetivamente lhe apraz dizer sobre tudo isso? Mais um presente em fim de carreira, né? Falta poucos dias. É verdade. Ainda não o deixam em paz. Fale de sua justiça. Eu diria assim, este problema não é um problema do Aires, do Joaquim Chongolola ou de outro colega em particular. É um problema de todos os contabilistas, de todos os contribuintes, de Cabindal Cunene, todos os dias vivem estes problemas. Eu começaria por dizer que mexer nas configurações do portal, numa altura tão crítica como é esta, é que me parece ter sido o tiro certeiro na murcha. Isto até dá a impressão que foi feito de propósito para complicar a vida dos profissionais da contabilidade, para complicar a vida dos contribuintes. Porque começou logo pela atualização dos cadastros. E é incrível.
que hoje o cadastro está atualizado, depois de lutas, estas mesmas que o Joaquim acabou de referir. Hoje o cadastro está atualizado, amanhã desaparecem os dados do cadastro, já não está atualizado. Eu vivo este problema com uma empresa em que na sexta-feira da semana passada constava do cadastro o meu nome e hoje desapareceu nessa mesma empresa. Quem foi que tirou? Se na sexta-feira a própria AGT notificou a mim e notificou ao contribuinte que o cadastro estava atualizado. E agora desapareceu por quê? Alguém mexe no portal, e perdoem-me se eu estou a exagerar, mas isto às vezes cheira a proposital. Mas vamos dizer assim, que desde finais de fevereiro que nós estamos a viver estes problemas, sejam para os contribuintes do regime simplificado, sejam contribuintes do regime geral do imposto industrial. As atualizações de cadastro está uma desgraça e está a ser a verdadeira dor de cabeça de Cabine da Alconen, de todos nós os profissionais da contabilidade. Há dificuldades na submissão do modelo 1, seja na validação, erros na validação constantes, erros na submissão constantes. Esta situação que o Joaquim reportou, depois da submissão, mesmo quando o contribuinte tem imposto a pagar, não estar o portal a disponibilizar a nota de liquidação, é praticamente em todas as empresas que isto acontece. Mas não é só. Submete-se a declaração modelo 1 e depois nós vamos ver o comprovativo. Está lá tudo menos o anexo A. A gente manda notificações para a AGT e a AGT pura e simplesmente não responde. E do único sítio da AGT que nos respondem, eventualmente, é para o endereço da correspondência, em que se diz que o nosso pedido foi registado e será encaminhado aos serviços competentes. E daí para a frente, nada. Há relatos de colegas que estão a aguardar pela atualização dos cadastros dos seus contribuintes há quase um mês. E é sempre nós estamos pendurados na boa vontade da AGT de validar ou não validar uma atualização de cadastro. Isto é incrível. Eu disse há tempos ao anterior PCA da AGT numa reunião aqui no Lubango. Nós, os profissionais da contabilidade, não temos vida própria. E basta nós olharmos para os nossos grupos de WhatsApp de profissionais da OCPCA e nós vamos encontrar colegas à meia-noite, 2 às 3 da manhã, às 5 da manhã, a dizer, colega, ajuda porque eu estou com esta dificuldade assim e assim. E, na verdade, eu também devo agora aqui, aproveitando esta circunstância, para dizer que aos profissionais fora de Luanda tem sido muito mais válida e preciosíssima a ajuda e a colaboração que temos recebido de outros colegas que residem em Luanda. Não vou citar nomes para não ferir suscetibilidades, até porque posso omitir alguém e não devo fazer isso. Mas são nossos colegas que se disponibilizam para dizer, eu tenho lá um contacto, manda lá, diz lá o NIF do contribuinte, o que é que se passa? E 2 dias depois, ou às vezes no mesmo dia, estão a dizer-nos, olha, o problema está resolvido. Porque a AGT está-se nas tintas, pura e simplesmente, para nós. E neste caso, eu acho que não é só a extensão do prazo que neste momento já se começa a reclamar. O regime geral também tem o prazo de submissão da declaração modelo 1, quase a chegar ao seu termo, e os problemas são os mesmos que nós estávamos a viver em março. Muitos contribuintes não têm cadastro atualizado, têm dificuldades em atualizar cadastro. Ficamos, às vezes, 3, 4, 5, 6 dias para tentar submeter uma declaração modelo 1 e hoje gera um erro, amanhã gera um erro diferente, na vez seguinte o erro já não é nem um nem outro, é um terceiro. Quer dizer, e nós ficamos pura e simplesmente de mãos atadas entre a espada e a parede. De um lado a AGT que quer que a gente submeta e temos de submeter dentro dos prazos as declarações, do outro contribuinte que logicamente quer que o contabilista faça o seu trabalho. É muito complicado. E o que é mais dramático no meio disto tudo é exatamente o silêncio da AGT, porque não responde, não dá solução aos problemas. Os contribuintes vão a repartições fiscais e muitas vezes dizem, não, esse é um problema para ser tratado em Luanda. Pois, obrigado, então tenho agora que fazer uma viagem a Luanda para resolver o problema, porque por internet, por e-mail, a AGT não dá resposta. É muito desgastante e é preciso que se diga assim, senhores da AGT, então vocês tiveram de junho do ano passado a janeiro deste ano para mexer nas configurações do portal do contribuinte, nas configurações dos cadastros, nas configurações do modelo 1. Por que é que só o fazem exatamente
no momento em que nós, os profissionais, estamos a submeter as declarações modelo 1. Seja do regime geral, seja do regime simplificado, estamos a submeter as declarações. Porque é nesta altura que temos que andar para aqui com atualizações e a mexer nas configurações do portal. É dramático isto. Pensem, senhores da AGT, que nós também somos homens e mulheres, que também temos família e que isto é uma forma desumana de nos desgastarem. Muito bem, Sr. Aires, muito obrigado. Vamos agora olhar para aquilo que se vê como soluções. Quais são as principais dificuldades que impactam o acesso ao portal? É a internet? São as reparações que não resolvem? É o próprio portal que, para além dos outros constrangimentos, não funciona? Como é que sugere que se resolvam os problemas que está-se a viver? É com aumento da extensão do prazo? Como é que se resolve afinal? Joel, eu acho que o que me parece também estar a existir, e aí pode ser uma forma de simplificarmos isto, é diminuirmos a carga burocrática, ou pelo menos as voltas que se tem de dar, e vamos tocar na questão da atualização do cadastro. Se é possível e se está disponibilizado no portal ao contribuinte a atualização do seu cadastro, então por que é que o portal não valida automaticamente as alterações que o contribuinte faça ao seu próprio cadastro? Por que é que tem que estar dependente de uma validação de alguém, pessoa humana, que valide algo que de forma digital o contribuinte declare? Na atualização, na alteração do cadastro, etc, etc. Por que é que se demora tanto tempo? Esta é uma das questões. Acho que aqui há caminhos que se podem simplificar de maneira a tornar mais célere a resposta aos contribuintes e a resposta, neste caso, a nós profissionais. A segunda questão tem a ver com as alturas em que se fazem estas atualizações do portal, principalmente do portal. Façam as atualizações em períodos em que os contabilistas não tenham de fazer submissão das declarações. Porque é assim, no nosso caso, no meu caso particular, quando comecei a submeter declarações modelo 1 do exercício 2022, estávamos ainda no mês de fevereiro. As configurações vindas do ano de 2021, do exercício anterior, eram as mesmas. Submeti a todas as declarações com maior tranquilidade. E depois começámos a mexer no portal. E quando se começa a mexer no portal, vão-se criando situações que geram os erros, que geram as situações de dificuldade, dos atrasos, etc, etc. Então, por que não fazer isto em períodos mortos? Se estamos a falar das declarações de imposto industrial, pois então é óbvio, é lógico que se façam as atualizações, mas então que se façam fora dos prazos e fora das alturas em que os profissionais tenham de fazer a submissão das declarações. De junho a dezembro, mexam no portal como quiserem e entenderem. Mas atenção! Também é importante que quando se fizerem atualizações no portal, no formato da declaração modelo 1 no portal, seja pela inclusão de novos itens, seja pela alteração de outros, que haja também a gentileza da parte da AGT em comunicar aos profissionais da contabilidade, pela via da ordem, se for o caso, das alterações que tenham ocorrido e não nos porem a adivinhar. É aquilo que eu costumo dizer a muita gente, e principalmente a quem tem que ouvir, a única coisa que nós não sabemos fazer é adivinhar, não somos bruxos. E quando nós nos deparamos com alterações para as quais nós não temos solução, não sabemos porque que aquilo lá está, temos que adivinhar, vamos cometer erros, e lá está, o portal vai responder com o quê? Com erros que depois temos de reportar ao portal e tudo mais. A outra situação é, evidentemente, uma maior celeridade na resposta às preocupações dos contribuintes e dos profissionais da contabilidade. É importante que a solução dos problemas seja dada com celeridade. Não podemos ficar 15, 21 dias ou tempo indeterminado à espera de uma resposta, porque hoje, ao submeter uma declaração, dá um erro. E o erro diz assim, contacte a AGT. Mas se a AGT não me dá resposta, de que adianta no portal me dizer erro tal, contacte a AGT se ela não me responde? Então é preciso também que a própria AGT seja um bocado mais célere a dar a resposta e a dar a solução dos problemas que quer profissionais, quer contribuintes encontram no dia a dia, na sua relação entre
contribuintes, AGT pela via do portal. Muito bem, muito obrigado, Sr. Aires. Joaquim Chongolola, que está no Quando Cubango e vai acompanhando também clientes nas províncias vizinhas do Quando Cubango, quais são as recomendações, quais são as soluções para evitar esses constrangimentos? Para a AGT, o problema é que os contabilistas submetem tarde, mas ignoram ou se calhar desconhecem que o portal nem sempre se porta tão bem e há coisas que se podem fazer tranquilamente que levam mais tempo. Mas qual é a solução? Na minha perspectiva, eu tenho 2 recomendações a fazer e um pedido. A primeira vai para a área de cadastro. Tem a competência de aprovar os cadastros. Por favor, aprovem os cadastros, porque é por via deste que conseguimos submeter as declarações. A segunda vai para a área dos técnicos de informática. É uma área muito importante, que tem como objetivo resolver diversos problemas. Eu recomendo que a resolução dos problemas deve ser feita de acordo com os objetivos imediatos. Verificar os dados do representante legal das empresas, dos contabilistas, e ver também o regime a que as empresas estão cadastradas. Porque é ali onde tem grandes problemas. São esses 3 elementos que estão a criar grandes problemas. Hora e meia, você entra, o número do técnico de conta já não está. Ora, o número do representante legal não está. Ora, o regime a que selecionou não a que está cadastrado. Quer dizer, são esses elementos que devem ter a resolução imediata. O terceiro elemento é um pedido para a direção da AGT. Eu peço mesmo muita paciência e calma na tomada das decisões. Qualquer decisão tomada deve ser de acordo com a nossa realidade. Que esta decisão não venha prejudicar nem o contribuinte, nem tampouco o Estado. Porque temos que reconhecer também as nossas limitações. Que a resolução dos problemas, na sua generalidade, do portal da AGT, não é uma questão de curto prazo, é só uma questão de médio e longo prazo. Vai se melhorando. Agora, se queremos resolver o problema de um dia para outro, vai criar grandes problemas. Boa parte dos contribuintes não vão conseguir submeter as declarações. Não submetendo as declarações, aqueles que são os objetivos imediatos da arrecadação de receita, também vai prejudicar o Estado. E não só prejudicando o Estado, vai pesar o bolso do contribuinte, porque esse documento vai entrar tarde e depois o contribuinte será esforçado não só a pagar o imposto com as suas respectivas multas, mas também pagar a multa pela entrada tardia da declaração. Tanto quanto que este problema não é nosso, é mesmo da AGT, porque são eles que têm a competência de resolver diversos problemas. Quando o cadastro, nós fizemos o cadastro a tempo, aliás, há um bom tempo. Hoje é que os problemas deviam já ser resolvidos. Alguns cadastros solicitados ainda estão em aprovação. Esse problema não é do contribuinte, nem tampouco do técnico de conta. Ou é o problema dos homens ligados à área de informática, ou o problema dos homens ligados à área de cadastro que tem a competência de aprovar os cadastros. Esta é a recomendação que eu deixo. Essas não são situações que devem ser resolvidas a curto prazo. Não. A paciência e a calma surgem, portanto, no momento da tomada de decisão, na parte da direção da AGT. Muito bem, companheiro Joaquim Chongolola, muito obrigado por estas contribuições, que esperemos que estejam a ser ouvidas por quem de direito, e vamos aguardar pelo pronunciamento da AGT sobre isto, né? Se vai manter-se a multar os contribuintes, dizer que a culpa é vossa, o portão não funcionou, mas vocês é que não fizeram, ou se vai ouvir-nos e naturalmente averiguar e tomar decisões que sejam boas para todos. Eu tenho a certeza que a direção da AGT é constituída por pessoas idôneas e eles vivem os mesmos problemas que nós também vivemos, porque a mesma luta que nós estamos a fazer para resolver certos problemas é a mesma luta também que os técnicos estão a fazer, porque até porque nós partilhamos, eles também estão empenhados. Mas é verdade que a última decisão será da própria direção da AGT. É esta que nós estamos a pedir, para haver paciência e calma na tomada das decisões. Muito bem. Joaquim, um fortíssimo abraço, continuação de excelente quarta-feira e vamos aguardar tranquilamente, vai dizer a AGT. Exato. Para vocês também que estão aí no país, que Luanda é um país, eu é que agradeço. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Contas na Hora.
Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na hora. Contas na hora. Temos a definir o seguro como todo o contrato pelo qual uma das partes, que é a seguradora no caso, se obriga a indemnizar o outro, que é o segurado, em caso de ocorrência de determinado sinistro, em troca de um recebimento na qual um prêmio. Ou seja, a contabilidade de seguro vai ser nada mais, nada menos como os fatos patrimoniais ocorridos dentro de uma determinada seguradora, que devem ser registrados, classificados e lançado. A outra questão que a DUC coloca é a questão que difere a contabilidade de seguro para outras esferas do saber. Uma das particularidades que nós encontramos em contabilidade de seguro é o uso claramente do Plano Geral de Conta, ou seja, o PSES. Dentro da contabilidade geral vamos encontrar os códigos de conta no âmbito da sua própria Constituição. Já na própria contabilidade de seguro, uma das grandes diferenças consiste no PSES, que é o Plano de Conta das Empresas Seguradoras, que tem as mesmas particularidades quanto ao modo de classificação, tem também a mesma particularidade contra as áreas do saber quanto à questão do lançamento, quanto à questão da própria contabilização. O que vai diferir com relação às outras áreas do saber, que outras contabilidades, seja ela das instituições de crédito, da contabilidade agrícola e da contabilidade geral, vai ser a questão do próprio plano, que é o plano de conta das empresas seguradoras. O outro elemento também tem que ver com o órgão de supervisão. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Renovados os votos do mundo, bom dia, caros ouvintes da LAC. Cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, edição referente ao dia 17 de maio de 2023. Curiosamente, 2 dias depois de ter terminado a moratória, a prorrogação do prazo, para que os contribuintes pudessem então tratar todas as obrigações fiscais que deviam ser tratadas até finais de abril, que foi dado mais 15 dias para que assim acontecesse. Entretanto, está quase a terminar mais um prazo. Estamos a falar do imposto industrial. Já falta muito pouco tempo, mas o portal continua com os mesmos problemas. E os contabilistas que vão tratar do assunto são os mesmos que estão à espera que cadastros sejam aprovados, que NIFs deixem de estar suspensos, porque, pelo que sabemos, de acordo com a AGT, todo o NIF suspenso é porque o contribuinte tem, efetivamente, questões a resolver junto da Administração Geral Tributária. Mas vamos ouvir o que têm a dizer outros membros. Vamos para a Benguela, já que ouvimos o testemunho da Willa, falamos com o Sr. Aires Almeida, ouvimos o testemunho do Quando Cubango, falamos com Joaquim Chongolola. Vamos agora para Benguela, onde está Raquel Páscoa. Raquel, muito bom dia. Olhando para a situação atual, qual é o retrato que nos pinta hoje e quais são os problemas e as dificuldades que se vivem a nível do portal e da submissão? Olá, bom dia a todos. Bel, mais uma vez obrigado por me chamarem para falarem sobre este tema que está a pôr todos os contabilistas de cabelos em pé nesta altura. Por mais que nós contabilistas, eu falo por experiência própria, nós consigamos e queiramos ter as coisas em dia, não conseguimos, não depende de nós. Por exemplo, eu tenho declarações que eu gravei, que já fiz e ficaram gravadas há algum tempo, para preencher primeiro aquela parte dos anos anteriores e já preenchi a parte deste ano, estava só à espera do ok dos meus clientes para poder submeter, porque só assim é que eu faço. E agora vou lá buscar, vou pegar na declaração, abro a declaração, tenho que gravar, validar e submeter. Quando gravo, dá erro na operação, por favor, contacte a AGT. É demais. Algo que fizeram no portal, entretanto, alguma atualização que fez com que estas declarações que estavam previamente gravadas deixem de estar a funcionar. Qual é a maneira? É apagar e voltar a fazer de novo. Nesta altura do campeonato, isto não pode acontecer. Por isso é que alguns contabilistas deixam ficar as coisas até à última da hora, depois o portal está subcarregado e depois temos os nossos clientes a chatear-nos e a cobrar-nos, e com razão, que querem a documentação. Porquê? Porque os bancos estão a exigir para as renovações das contas calcionadas, para empréstimos, os bancos estão a exigir as contas, mas não têm noção
daquilo que nós estamos a passar. O portal não está a responder. Não está outro. Eu ainda tenho problemas com 2 cadastros, estou à espera que me resolvam. O problema que há bocado falou do facto do NIF estar suspenso não tem a ver com essa situação. Tem a ver algumas situações, por exemplo, de um caso que eu tenho, tem a ver com o facto dela, no início de janeiro, ter enviado uma carta para as finanças a suspender a atividade. Não sei o que a repartição fiscal fez no cadastro, que não permite submeter o modelo 1 de imposto industrial. Qual foi a solução que eles apresentaram? Neste caso já pode submeter em papel, já pode apresentar em papel. Não há uma coerência na forma de tratamento. Porquê? Se eles conseguem resolver o problema, tudo bem, é tudo portal. Se não conseguem, já pode entregar em papel. Mas não faz sentido e nós estamos um bocadinho à mercê destas situações todas. Os contabilistas, nesta altura, precisavam de paz e sossego para submeter as suas declarações com tranquilidade e não estão a ter porque há estes problemas todos no portal que continuam a existir. Eu sei de colegas desesperados, nós vemos pelo WhatsApp o desespero deles por causa dos constantes erros que estão a dar, dos problemas dos cadastros estarem atualizados e não estarem a conseguir. Não entendo. Eu tenho um cadastro que diz que aguarda preenchimento ou aguarda qualquer coisa. E ele tem tudo preenchido. Eu abro o modelo 1 do imposto industrial, os dados contabilistas estão lá todos, o representante legal não estão a passar, mas a verdade é que eles estão no cadastro e estão bem preenchidos. Só que está a guarda em preenchimento, uma coisa assim qualquer. E uma pessoa não consegue estar lá a alterar, gravar, voltar a submeter, não consegue fazer nada. Está muito, muito complicado. Doutora Raquel, muito obrigado por a primeira exposição dos problemas. Isabel, dado que já passaram os 15 dias, já há multas, os contabilistas desde o princípio disseram que os 15 dias não seriam suficientes porque eram muitas empresas cujo cadastro está por ser validado e muitas cujo cadastro está suspenso. Eu recebi há instantes de um dos colegas, Carlos Mitange, aqui a lista de empresas cujo cadastro está por validar, do levantamento que foi feito por alguns contabilistas para submeter à Administração Geral Tributária. E esta lista constam quase 100 empresas que se conseguiu fazer o levantamento. O que se percebeu é que a AGT entende que os grandes contribuintes têm o problema resolvido e por isso quem não tem o assunto resolvido, esse tema deverá ficar como está. Qual é o seu posicionamento? Acredita que é um problema dos contabilistas? É um problema do portal? Desde que falamos a última vez até agora, qual é o ponto de situação? Bom dia a todos, bom dia Joel, e mais uma vez obrigado pelo convite, bom dia caros colegas do painel. Joel, o que acontece até o momento é o seguinte, os constrangimentos não passaram, continuam os mesmos desde o início de abril. O normal que os contabilistas apelam é que se deixe cumprir com as obrigações declarativas sem a obrigatoriedade da atualização de cadastro e que os cadastros sejam atualizados a posterior e que não haja impedimento da obrigação declarativa pela não atualização de cadastro. O problema agora aqui principal é a atualização de cadastro. Há muitas empresas à espera que o seu cadastro seja atualizado. Eu particularmente partilhei ontem com uma técnica que até às 20h15 ainda estava na segunda repartição fiscal para atualização de cadastro de uma empresa na qual, ao submeter a atualização de cadastro, existe um erro do portal em que diz que deve comunicar à Administração Geral Tributária. Este erro não é solucionado sem que haja intervenção da própria Administração Geral Tributária. Não consigo perceber qual é a motivação da Administração Geral Tributária em impedir o Estado de receber imposto por uma atualização de cadastro que devia ser um procedimento a ser feito no início da criação da empresa. Noutras realidades, a atualização de cadastro e a submissão do início da atividade é feito no momento da criação da empresa, onde é indicado um contabilista e a Administração Geral Tributária, das realidades que conheço, não valida o início da atividade sem que este seja indicado um contabilista. São procedimentos que a AGT deve levar em consideração e que deve levar para as próximas interações no sentido de trabalhar junto com o guichê único
justifico, no momento da criação da empresa, todos esses procedimentos e esses pressupostos sejam criados no ato da criação da empresa. E não pode haver um constrangimento após a criação da empresa, ou o contribuinte não pode ser impedido de cumprir com aquilo que são as obrigações declarativas e contributiva por haver um item de atualização no seu cadastro, um número de telefone ou um e-mail, coisa do gênero que seja. Para já, a atualização de cadastro não permite atualizar a morada atual do contribuinte. Que tipo de atualização de cadastro é essa? Que não permite com que eu faça a atualização da minha nova morada. Imaginemos, Joel, que eu, no início de criação da empresa, devo indicar uma morada sede. Após o início da atividade, eu altero a morada, deixo de fazer parte desta morada na Ingombota e passo o escritório no Talatona. Imaginemos nós. O portal não permite fazer essa alteração de morada. Então, mas para que serve essa atualização de cadastro? É para atualizar o cadastro ou apenas para informar a Administração Geral Tributária que eu, no ano anterior, tive um volume de faturação de A ou B? Portanto, se ela é a atualização de cadastro, devia permitir fazer todas as atualizações possíveis e impossíveis que tenha sofrido o próprio contribuinte durante um determinado período. Era necessário a Administração Geral Tributária se justificar qual é que foi a motivação para esta obrigação que é ilegal. Isso é uma coisa que não faz sentido na cabeça de ninguém. Não sei qual é a alma inteligente que pensou nisso para criar esses constrangimentos. E o que acontece é que esta situação criou bastante constrangimentos na vida dos contribuintes e criou bastante constrangimentos na vida dos contabilistas. E não só, até da própria Administração Geral Tributária. Há situações que nem eles próprios conseguiam regularizar, conseguiam dar resposta. Portanto, tinham que solicitar intervenções dos informáticos constantemente para poderem regularizar a situação. E, Joel, e não só isso, há muitas situações que são irregulares, daquilo que são situações que não vão de encontro que são as regras legais, que a Administração Geral Tributária, por norma, impõe aos contribuintes e aos contabilistas, porque entendeu que aquilo tem que ser. E isto não pode ser. Ou vamos cumprir com aquilo que é legal, ou vamos fazer aquilo que a Administração Geral Tributária entende que possa ser. Porque assim, nós os contabilistas, e que eu digo sempre, a Administração Geral Tributária sem contabilista não recebe contribuições. Portanto, existe essa obrigação legal de que a entrega da declaração de imposto de rendimento tem que ter uma validação e assinatura do contabilista. Então, se eu contribuinte tenho mais de não sei quantos mil milhões de kwanzas para entregar ao Estado do imposto sobre os rendimentos, que é o imposto sobre os lucros, eu não consigo fazer essa entrega sem a validação do contabilista. Então a Administração Geral Tributária tem que entender que quando existe alguma alteração ou qualquer situação que eles entendam que possa criar constrangimento na vida do contribuinte, tem que trabalhar junto com os contabilistas. Não tem que trabalhar sozinho, ou entender que isto não venha a criar constrangimento na vida dos contribuintes e na vida do próprio contabilista. Portanto, é um constrangimento e tanto que estas tais obrigações já deviam estarem abertas desde o dia 1 de janeiro, porque a partir de 1 de janeiro, se eu quiser cumprir com uma obrigação declarativa, o portal devia estar a funcionar para me deixar cumprir com esta obrigação declarativa. Portanto, o portal não pode me impedir de cumprir com uma obrigação declarativa a partir de 1 de janeiro, porque o ano já cessou, o ano comercial cessa a 31 de dezembro. Então, a partir de 1 de janeiro, o portal tem que me permitir com que eu cumpra com as minhas obrigações. Não pode me condicionar com que eu pague imposto ao Estado ou que eu cumpra com aquilo que é legal, que a lei me impõe. É preciso perceber, precisamos trabalhar juntos. Digo sempre, vou voltar a repetir, o triângulo amoroso, a Administração Geral Tributária, contribuinte e contabilista, é preciso funcionar e trabalharmos juntos para o desenvolvimento desse país, porque senão vamos criar muito constrangimento na vida de todos e o Estado vai deixar de receber contribuições porque não há colaboração por parte de algumas pessoas. Imaginemos que nós, contabilistas, decidimos não entregar nenhuma declaração de rendimento de empresas nenhuma. E isso é uma obrigação que deve haver validação, a assinatura do contabilista é uma obrigação legal na Lei 19/14. O Estado não vai receber, Joel. Muito complicado. É preciso que a Administração Geral Tributária consiga não haver alterações no portal da Administração Geral Tributária nos períodos em que haja o pico
da parte das obrigações declarativas. Façam alteração, ok, estamos prontos para aceitar as alterações necessárias que for possível. Se for para nos ajudar a desenvolver e para termos uma melhor estabilidade naquilo que é o sistema, melhor para nós, ajuda-nos em nenhum sentido. Mas que façam em alturas próprias, não alturas impróprias. Esta não é a altura para criar situações e alterações no portal da Administração Geral Tributária. Houve a situação do IVA, quando houve a implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado. As declarações do IVA e as obrigações, houve um trabalho tremendo por parte da OCPCA junto da AGT, ou foi um casamento entre a AGT, contabilistas e os empresários, em que funcionou muito bem e funcionou tranquilamente. Então, já tivemos a experiência do IVA e que o IVA só começou a funcionar porque nós todos trabalhamos juntos. Então, temos que trabalhar juntos em tudo. Façamos alterações, comunicamos com antecedência, não impomos coisas que têm que ser do dia para a noite, porque isso leva tempo. Isso é a minha participação. Muito bem, Isabel. Vamos agora às recomendações e às soluções que vocês veem. A Isabel já começou com algumas. Doutor Raquel Páscoa, quais são as recomendações? Como é que podemos resolver isso? É com mais moratória? É sendo mais cauteloso em relação a algumas decisões? Como é que saímos disso sem lesar ao Estado e sem lesar principalmente ao contribuinte? Nós só conseguimos fazer alguma coisa nesta área com a AGT, com os contribuintes, com os contabilistas, estivemos a trabalhar juntos. Faz-me muita confusão. Eu às vezes penso que a AGT deve viver numa bolha e não deve falar com ninguém. Aquele grupo de informáticos, aqueles iluminados que estão a fazer essas alterações no portal. Eu acredito que eles tenham um familiar que é contabilista, devem ter um primo, um amigo, alguém que é contabilista, e de certeza absoluta que devem ouvir as queixas que essas pessoas estão a fazer, de certeza absoluta. E eu não entendo, e a mim faz-me muita confusão, esta surdez constante da AGT. Eu não sei se é propositado, eu não faço ideia. Neste país, para pagar imposto é difícil, onde é que já se viu? Em parte alguma do mundo, este tipo de situações acontece, há sempre uma alternativa. E neste momento não há alternativa. Ou vais pelo portal ou não consegues. Porque tem uma ordem, não sei vinda de quem, para não aceitar os modelos em papel, que também não é correto, porque há situações em que se pode aceitar em papel, em que a lei permite que seja em papel, que é outra coisa que eu também não percebo. A AGT tem procedimentos que para mim são contra a lei, nomeadamente o que a Isabel já falou, mas estas novas implementações de alterações de retenções, da forma de retenção, para mim isto também é ilegal, porque o código do IRT e o código do Imposto Social têm que prever estas alterações, estes mapas, esta forma de declarar, não pode ser assim, a partir de agora não há mais isto, faz começar a fazer desta maneira, as coisas não podem ser feitas assim, não há diálogo, isto para mim é roça, falta de respeito pelo contribuinte, a falta de respeito pelos contabilistas. Neste momento é isso que eu sinto, que não respeitam o meu trabalho. Porque eu estou todos os dias, há sempre uma novidade, há sempre uma coisa nova, há sempre uma situação que eu faço, uma operação que eu faço no portal que não dá certo. E vão dizer que sou eu que já faço há não sei quantos anos, sou eu que estou a fazer as neiras, sou eu que faço mal. Os cadastros que estão pendurados, eu não acredito que haja os contabilistas estejam todos a fazer tudo errado. Deve haver alguns sim, deve haver alguns que também deixaram para a última da hora sim, mas há outros, como eu, que estão há mais de 3 semanas à espera de que resolvam situações. Podem-se trabalhar assim. O país não vai para a frente. É um desgaste para nós, contabilistas, estamos desgastados. É um desgaste no nosso relacionamento com a AGT. É um desgaste para as pessoas, para os técnicos que estão neste momento a dar a cara nas repartições fiscais. Depois começam a ficar sem paciência e depois vêm para as redes sociais alguns dizer barbaridades e não há necessidade disto. Há de certeza contabilistas a passarem mal, há empresas que estão a fazer pressão, como há bocado disse, por causa das obrigações que têm junto da banca, porque têm que apresentar os modelos. Isto tudo era desnecessário se quem está a implementar estas coisas todas na AGT nos respeitasse, tivesse respeito pelos contabilistas e pelos contribuintes, que acho que não está. Agora, formas de dirimir ou de... Ouçam-nos. A única coisa que eu posso dizer é assim, não está nas nossas mãos neste momento, porque tudo depende da forma como o portal está a funcionar. Já foram sugeridas imensas, voltem atrás naquilo que fizeram. Não é errado, não é dar parte fraca ou dar um passo atrás. Deem um passo atrás. Permitam que as declarações sejam submetidas sem ligação ao cadastro.
E depois, sim senhora, deem um tempo, vamos dar, tem 1 mês, 2 meses para atualizar o cadastro, ao fim de 2 meses os cadastros não estiverem atualizados, vamos multar as empresas, vamos multar os contribuintes. Concordo, mas nisto não é a altura, nesta fase não é a altura. Moratórias. Eu sempre fui contra as moratórias. É a coisa que mais mexe com o meu sistema nervoso, são as moratórias. Porque se eu tenho um prazo para cumprir, eu estou habituada a cumprir esse prazo e fazer as coisas para que esteja tudo certo. Agora, entendo porque é que elas há, porque a AGT sabe que não tem como as pessoas cumprirem e daí tentar dar essas moratórias, porque sabe que a asneira está do lado deles, o erro está do lado deles, não está do nosso lado. Mas moratórias não vêm resolver. Levantem o que estiveram a fazer, andem para trás e permitam-nos fazer o nosso trabalho com calma, em paz e depois, sim senhora, atualização de cadastro e façam o que tiver que ser feito. Esta é a minha principal recomendação, João. Muito obrigado, Raquel. Isabel, a recomendação para terminar? Estava aqui a ver. Houve o comunicado da Administração Geral Tributária a dizer que todos os grandes contribuintes têm a situação regularizada. Não são todos. Eu estava aqui a dizer, é preciso haver uma estatística por parte da Administração Geral Tributária, fazer um pequeno estudo do mercado e ver quantos grandes contribuintes existem em Angola. Quantas microempresas existem em Angola? Quantas médias empresas existem em Angola? Nós estamos muito preocupados com os grandes contribuintes. Estamos muito preocupados. E esquecemos também das micros e pequenas e médias empresas, que também empregam pessoas e fazem contribuições para o Estado. Portanto, eu, Isabel, se empregar 5 famílias que contribuem para os cofres do Estado, eu não deixo de ser tão menos importante na sociedade, porque não sou grande. Portanto, é preciso também olhar para que estas pequenas empresas contribuem para os cofres de Estado, contribuem para o bem-estar de muitas famílias que também carecem de uma maior atenção por parte das entidades públicas. Porque elas, mal ou bem, fazem o seu papel na sociedade e têm que ter as mesmas importâncias. Não devemos estar só a nos preocupar com os grandes. Ok, estou preocupada com os grandes, porque para mim a minha grande preocupação é que os grandes tenham a situação regularizada. Os outros são os outros. Deixa-os lá estar, que se eles quiserem façam, se não quiserem não façam. Mas eles também contribuem para a economia. As grandes economias olham e zelam para as pequenas e médias empresas e delas conseguem ter maior desenvolvimento porque estas também contribuem para os cofres do Estado e contribuem para a estabilidade das famílias. Não vamos olhar só para os grandes, temos que olhar para todos. São importantes? São. Qual é a importância de cada um? É preciso olharmos para essa situação. A Administração Geral Tributária não pode olhar para um grupo de interesse e para os outros não. Ou são ou não são. E cada um tem a sua importância, porque a Isabel tem técnicos, famílias que ela paga o salário, que na verdade contribuem para a Segurança Social e contribuem para o IRT. Também dão dinheiro ao Estado, então também carecem de importância naquilo que é a economia e face àquilo que é o desenvolvimento do país. Portanto, temos que olhar para todos. Quando estamos a tratar as empresas, são as empresas no seu todo. Todas estão em cumprimento, todas têm condições para seguir com essas alterações, todas elas têm condições para poderem dar seguimento e seguirem o ritmo dessas alterações, todas têm. Ok, então vamos avançar. Se todas não têm, então vamos criar condições para que todas essas entidades, sejam elas pequenas ou grandes ou médias, tenham condições para seguir o ritmo. Se não há, temos que criar condições para que todas estejam no mesmo ritmo e consigam seguir os mesmos ritmos. Senão vamos matar as pequenas empresas que também contribuem para o Estado e contribuem para o bem-estar de muitas famílias. Precisamos dar esta importância a todos. A minha grande contribuição é esta, que a Administração Geral Tributária não tenha grupos de interesse, mas que olhe para as empresas naquilo que elas são importantes para o país. São ou não importantes para o país? São. Contribuem ou não? Qual é a maioria? Estas estão preparadas para seguir o ritmo daquilo que são as obrigações que nós estamos a pensar em implementar? Estão. Não estão? Então, vamos criar condições para que estas consigam seguir ao mesmo ritmo e assim o país anda. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Raquel. Vamos, então, fazer fé que sejamos ouvidos e que, naturalmente, as contribuições aqui apresentadas cheguem a bom porto e consigamos encontrar uma solução boa para todos os contribuintes, para os cofres de Estado
naturalmente para os contabilistas, que todos estamos na mesma equipa, mas precisamos entender isso e trabalhar para que tal aconteça. Muito obrigado, Raquel, por aceitar o nosso convite. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Sempre que for necessário, estarei aqui para vocês, está bem? Obrigado. Isabel, muito obrigado. Esperamos contar contigo em próximas ocasiões. Joel, sempre que for necessário. Estamos aqui para dar o nosso contributo. Eu é que agradeço ao convite. Muito bem, um forte abraço para si, caro ouvinte. Obrigado por estar sintonizado nos 95.5 em FM, Luana Antena Comercial, a acompanhar o nosso programa. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.